Vida longa e próspera, caros ouvintes. Bem-vindos à Lore Científica, um podcast sobre tudo que o sci-fi tem a nos oferecer. Como vocês ouviram nos últimos episódios, nosso TCC terminou. Aproveitamos para agradecer mais uma vez o apoio que todos vocês nos deram para termos o nosso diploma agora em mãos. Infelizmente, as entrevistas que fizemos não puderam ser ouvidas na íntegra durante todos os 3 episódios do nosso TCC, mas separamos algumas agora para vocês poderem aproveitar. E no conteúdo extra de hoje, você poderá ouvir na íntegra a conversa que fizemos com Cristiana Aguiar, fonte especial em nossos episódios de ciência e mercado. Essa entrevista foi gravada na data de 3 de abril de 2025. E caso você não saiba, Cristiana Aguiar é um dos nomes mais marcantes da literatura brasileira contemporânea. Com seu livro Gótico Nordestino, o escritor foi vencedor do prêmio Clarice Lispector na categoria de contos em 2022. Cristiano também é autor do recente Tanto Oceano, Tanta Solidão, um livro sobre como a ficção brasileira encara nossa história, cultura e feridas. Na entrevista de hoje, vamos escutar Cristiano falar sobre as inspirações que teve para escrever as próprias obras de fantasia e de sci-fi. O autor também vai falar um pouquinho sobre como é dar aula sobre esses gêneros e as dificuldades que enfrentou no mercado editorial. Fiquem agora com a nossa entrevista na íntegra. Aproveitem! Legal, pô, pessoal, então, bom, quem eu sou, né? Né? Uma pergunta que eu respondo para jornalistas e para psicanalistas, ou para minha analista, para minha terapeuta, né? Então, Iris, assim, eu sou da Paraíba, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, né? Então, eu sou escritor, sou professor também. Eu sou escritor, em especial hoje em dia, de literatura fantástica, né? E dentro das minhas referências está a ficção científica. Inclusive, meu próximo livro, que vai ser um romance, tá bem no campo da ficção científica, inclusive, né? E eu sou professor. Eu dou aula no curso de letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu dou aula na graduação e na pós-graduação em letras. E eu também faço pesquisas acadêmicas na área de literatura fantástica, né? Inclusive, é muito legal conversar com vocês, porque eu tenho pensado, assim, em algum novo projeto de pesquisa focando uma literatura latino-americana bem contemporânea que está passando, por exemplo, pela ficção científica, né? Como uma das referências possíveis para esses escritores, em especial escritoras, mas para escritoras e escritores. Eu sou paraibano, né? Nasci em Campina Grande, na Paraíba. Originalmente eu estudei Direito, né? Acabei abandonando o curso de Direito para fazer letras. E eu trabalho, além da caminhada acadêmica e da carreira como escritor, eu também trabalho como para o mercado editorial. Pra você ter uma ideia, daqui a pouco, quando a gente terminar a nossa conversa, eu vou ainda escrever uma orelha de um livro que me foi encomendado, tá meio atrasado, um freela, tá meio atrasado, mas eu ainda vou dar conta hoje à noite. Então, não sei, eu acho que é um pouco essa a minha apresentação. Ah, sim, e só terminando, meu livro mais recente chama-se Gótico Nordestino, né? É um livro de contos, de horror, mas também tem elementos da ficção científica no livro. Ele saiu pela Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras, e ele ganhou esse livro em 2022, o prêmio Clarice Lispector, né, de melhor livro de contos pela Biblioteca Nacional. Perfeito. Além de ser um ótimo livro. Já Ah, vou falar. Vou aproveitar o elogio. E, bom, aí eu queria aproveitar e perguntar pra você se até já trouxe um ponto. Você falou que agora, próximo romance, enfim, quer pesquisar mais sobre. Eu até vi no seu Medium que você estava lendo justamente a origem da ficção científica, ficções científicas latino-americanas. E eu queria perguntar, o que te atraiu pra esse gênero para começo de conversa? Eu vejo você falando muito de terror, mas falando disso da ficção científica. O que te atraiu nela? E por que você incorporou muito dela na sua escrita, mesmo que tenha diferenciação fantasia e ficção científica, acho que aqui, literatura fantástica, especulativa, acho que tudo conversa muito com o seu trabalho. Então, queria perguntar isso pra você. pois é, você sabe que eu não. É engraçado, porque geralmente as pessoas me perguntam isso em relação ao horror, né? Ou em relação ao fantástico como um todo. E aí, quando eu tô falando de literatura fantástica, eu tô considerando que a literatura fantástica é o conceito mais amplo, dentro do qual a ficção científica se insere, né? Eu não uso tanto, nada contra, mas eu não uso tanto ficção especulativa. É, eu uso mais o termo literatura fantástica, ou há também no campo da pesquisa das letras se consolida também muito o termo insólito ficcional, para esse grande guarda-chuva, esse grande conceito mais lato, onde várias vertentes
de narrativas que não se adequam muito ao realismo tradicional estão dentro. Entre elas, a ficção científica, o horror também, muitas narrativas do policial, da fantasia, realismo mágico, e por aí vai. E aí, cara, é engraçado. Realmente, assim, eu acho que no caso da ficção científica, tem uma convergência com a minha experiência do horror. A ficção científica, ela é uma fascinação minha desde a época da infância, né? Então, desde a época da infância, eu sou bem sensível a consumir narrativas, seja na literatura ou em outras mídias, tá? Que estão ligadas a esse fantástico no sentido amplo. E dentro delas, sempre muito fortemente, a ficção científica me chamou a atenção. Por quê? O que me chama a atenção da ficção científica quando eu sou uma criança e depois quando eu sou um adolescente? Embora eu seja professor eu sou da área de humana, né? Professor de literatura, eu dou aula de literatura brasileira. No Mackenzie também teoria do romance, no Mackenzie também, entre outros temas. Mas eu também sempre fui uma criança que curtia ciência. Eu gostava de ciência, né? Em especial biologia. A minha disciplina favorita é biologia, né? Não por acaso, quando eu vou mais para ficção científica, a minha tendência é menos falar de tecnologia e mais falar de biologia. É o caso, por exemplo, do próximo livro, né? Mas no Gótico Nordestino também tem um pouco de tecnologia, mas também tem um conto, pelo menos, em que tem muita questão da biologia, né? Então, tanto na. Aí eu fui aquela criança, assim, que era. Se bem que eu acho que boa parte das crianças são assim, né? Que era fanático por répteis, aí comprava também coisas sobre dinossauro. Eu sempre gostei muito de astronomia, né? E na adolescência isso se manteve, isso continuou. Mas aí, eu acho também que eu tenho uma formação geek, né? É, eu fui um puta nerd, assim, um clichê do nerd, assim, né? É, e e para mim foi muito marcante o cinema, né, de ficção científica, que já na adolescência eu comecei a gostar muito. Também foi muito marcante programas de TV, como a gente ainda na minha época chamava Jornada nas Estrelas, né? Mas hoje a gente chama mais de Star Trek. E também, eu fui fanático por Star Wars. Hoje eu tenho um cansaço, assim, eu confesso que eu tô com muita preguiça de Star Wars. Eu acho que eu e praticamente quase toda a torcida do Corinthians estão de saco cheio, né? Tem uma fadiga Star Wars, né? Mas aí o meu ponto é que também uma coisa muito forte foi os quadrinhos. Eu fui um grande colecionador de quadrinhos da Marvel e da DC Comics, né? Que na minha época, para minha geração, era o principal quadrinho, para além de Turma da Mônica e tal, era isso. A minha geração ainda não pegou tanto o mangá, como, por exemplo, talvez a tua geração pegou mais, né? E se você olhar bem, boa parte dos quadrinhos super-heróis tem como base a ficção científica. O primeiro super-herói, Superman, é basicamente uma história de ficção científica. O herói mais popular da Marvel, vou ficar só nesses dois exemplos, que é o Homem-Aranha, ele adquire seus poderes através de algo que está ligado à ideia da ficção científica. Aquela aranha, bom, eu não sei como é que tá agora, porque essas editoras fazem tantas, né, remakes e retcons das origens, mas era uma aranha radioativa que pica o Peter Parker e aí há uma alteração no seu corpo e ele ganha poderes de aranha. Então assim, então também no caso específico da ficção científica, eu acho que o quadrinho do super-herói, depois eu conheci outros quadrinhos que também eram muito da ficção científica, quadrinhos europeus e tudo mais, mas o quadrinho do super-herói também eu acho que ele ajudou a acentuar para mim o gosto da ficção científica. E aí, mas eu tô percebendo também que você me perguntou um pouco sobre o Cristiano mais adulto, né? Mais já numa carreira literária. Então aconteceu com a ficção científica um movimento parecido com o horror, assim. Antes de publicar o Gótico Nordestino, eu escrevi uma literatura que estava mais próxima de um realismo tradicional ou um realismo experimental. Ou seja, eu tava mais próximo de uma ideia mais padrão do que seria a literatura brasileira, né? Que é uma literatura que, numa visão estereotipada, deveria ser uma literatura que sempre tenderia ao realismo, em suas diferentes modalidades. E como o Gótico Nordestino foi uma tentativa de encontrar uma voz minha, eu fui para esse mundo da infância, esse mundo geek, da adolescência, e misturei e assumi isso. E aí, geralmente, quando eu conto essa história, eu falo do horror, mas também é um assumir da ficção científica, né? Vou te dar um exemplo para a gente fechar. Não sei se minha resposta é muito longa, mas no momento que eu estava ali pensando o caminho para o Gótico Nordestino,
teve uma autora de horror que foi muito influente para mim, que é a Marina Henriques, autora argentina de horror. Mas também teve um autor americano chamado Ted Chiang. Eu sou muito fã dos contos de Ted Chiang, né? E aí quando eu li aquela antologia de contos dele, né? Eu olhei aquilo e falei, cara, então tá se fazendo uma ficção científica nessa pegada aqui no contemporâneo, né? Então eu acho que eu posso fazer algo assim. Então me deu uma liberdade também, né? Então é um pouco por aí. Perfeito. Adoro o Ted Chiang também. Tô com os dois livros de contos dele pra ler, então tenho muita empolgação. Não sei se eu vou ler agora, Legal. mas perfeita resposta, a gente agradece muito. Aí a próxima é, você acha que trabalhar com... você tá falando que você tá escrevendo um novo livro. Você acha que o ato de escrever tá mudando sua relação com o gênero? Você tá vendo as estruturas dele de forma melhor? Como tá sendo isso? Boa pergunta. Cara, eu acho o seguinte, não, é menos uma questão do conhecimento do gênero e mais uma questão de onde eu quero me colocar nessa pluralidade tão rica da ficção científica, tá? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, no processo de escrever o meu próximo livro, é, eu, eu mais ou menos, eu não acho que houve da minha parte uma redescoberta da ficção científica, porque ela tá sempre comigo o tempo inteiro. É, né? Mas, então assim, eu tô escrevendo, então eu não tô necessariamente, olha, caramba, tô vendo aqui, sei lá, não é o caso, meu livro não passa por aí, mas sei lá, nossa, cara, finalmente eu me permiti ler o steampunk, assim, né? E aí agora eu vou, não, né, não foi nesse sentido. Foi muito mais, Iris, no sentido do seguinte, dentro da ficção científica, onde eu tô vendo que meu romance se coloca, né? Vai ser um romance, né? Onde ele se coloca. E ele se coloca, por exemplo, numa ficção científica mais intimista do Ted Chiang. Uma ficção científica que tem um debate que é menos aventuresco ou menos ligado às cenas de ação, como a Ursula Le Guin, por exemplo, né? Ou como algumas coisas do André Carneiro. É uma ficção científica que tá ali também, talvez com uma certa ironia que eu vejo nos contos brasileiros do Braulio Tavares, né? É, ou uma ficção científica que vai se misturar com horror, como é o caso do Jeff Vandermeer no Aniquilação, que é uma das grandes referências para o meu livro, né? Ou uma ficção científica que quer um compromisso social muito explícito, um comentário social explícito, como é o caso de um outro romance que eu amo, que é muito referência para mim, que é o Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky, né? É Strugatsky, né? Eu tô até com o livro aqui. É isso mesmo, né? Os irmãos Arcade e Boris Strugatsky, né? Que tá aqui, né? O Piquenique na Estrada. Então assim, é muito mais eu entender qual é a minha turma mais próxima. Então, por exemplo, embora eu amo Space Opera, amo, 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 amo. Mas eu nunca escreveria, nunca diga nunca, né? Mas eu teria muita dificuldade de escrever um Space Opera, né? Eu também não sou. Aí nesse caso é porque eu não gosto tanto, eu não curto tanto distopia. Eu sei que é um negócio que tá super na moda. O meu livro até tem uns traços distópicos, embora ele se passe no contemporâneo. Mas, por exemplo, uma distopia, tipo essas distopias mais pro público mais jovem, assim, tipo Jogos Vorazes, ou aquelas distopias dos filmes dos anos 80, Mad Max, Exterminador do Futuro, não é muito a minha pegada, assim, tá? Eu também não faria uma ficção científica muito especulativa na exploração da ciência. Eu não me identifico em fazer uma ficção científica do hard sci-fi. Então eu nunca conseguiria fazer, até porque me falta conhecimentos mesmo, algo que o Arthur C. Clarke fazia, Encontro com Rama, por exemplo, né? É, então, é, foi muito, o processo da escrita foi muito mais qual é o meu lugar aqui, onde está minha turma. Claro, eu adoro todo mundo, eu sou amigo, quero ser amigo de todas as turmas da ficção científica, nesse sentido simbólico. Mas tem uma galera mais próxima porque eu tô me identificando mais com o que esses caras estão fazendo, né? É nesse sentido, assim. Perfeito. Eu sei que você gosta de Exterminador do Futuro, por exemplo, que aparece no Gótico Nordestino, aparece aqui Aparece sim. também. Afinal de contas, eu sou uma criança dos anos 80, né? Não dá pra negar, né? Sou uma criança dos anos 80 e um adolescente dos anos 90, meu Deus do céu. Então, tipo, eu Uma vi grande Matrix fase, no né? Um cinema. momento, Eu vi Matrix no cinema, né? Então é isso, assim. uma grande fase de se viver.
E minha próxima pergunta vai nesse caminho também, acho que de subgêneros. Eu vi que em algumas entrevistas suas que o body horror é uma das coisas que você quase como um sinônimo de terror pra você. Em vários sentidos eu vejo muito disso, principalmente no Conto da Noiva, É, aquele também dos insetos, não sei esqueci o nome, sinceros. mas aquele conto. E eu queria perguntar, você acha que existe um preconceito ou estranhamento quando a gente fala de ficção científica? E até você como escritor, como é a recepção das pessoas quando leram seus contos que trazem esse conceito? Muito interessante. Primeiro porque assim, existe uma coisa um pouco. Existe uma. é, no mercado editorial brasileiro, se você quiser cometer suicídio da sua carreira, você vai dizer que faz ficção científica. Ou que fez ou escreveu ficção científica, né? Isso já foi o horror. Mas o horror meio que tá na moda, assim, né? Parece que, né, não sei se tem uma vingança dos góticos, assim. Quer dizer, eu botei o título gótico no livro e ganhei um prêmio, né? Enfim. E o livro que vende, né? O Gótico Nordestino tá na sua sexta tiragem, né? Já devo ter vendido, somando tudo, assim, mais de 7.500 exemplares, né? Desde 2022. Pro que o livro o livro talvez mais de nicho, assim, de contos, é uma boa quantidade de livros, né? Então assim, mas, ah, a fantasia, se você escrever fantasia, em especial uma fantasia talvez para um público mais jovem, todo mundo quer. Todas as editoras hoje querem uma fantasia, né? Ou traduzir fantasia, mas também no passado foi meio assim. O editor, muitos editores brasileiros não sabiam nem o que você estava falando se você escrevesse uma fantasia ali no começo dos anos 2000. Era uma coisa que era o nicho do nicho do nicho, assim. O que tinha de fantasia nacional, um pouco mais popular, era basicamente o Holy Avenger, aquele quadrinho, né? É, enfim, não sei se você conhece, enfim, se já leram o Holy Avenger, né? É, e aí, então assim, mas existe ainda um tabu atualmente sobre a ficção científica na literatura brasileira. Embora eles tenham aparecido com alguma frequência narrativas contemporâneas de ficção científica. Claro, existe toda uma cena da ficção científica de autores que se colocam nesse lugar, que publicam basicamente dentro desse gênero. Muitos desses autores estão num campo mais underground, assim, mas existem autores que às vezes transitam entre esses gêneros e têm publicado narrativas de ficção científica, né? Eles às vezes publicam outras narrativas em outros gêneros e também experimentam na ficção científica. E é muito engraçado porque muitas vezes a revelia dos próprios autores que eu tô citando, que eu tô falando, as editoras têm receio de colocar a etiqueta ficção científica. Por quê? Porque tem medo de que isso afete esse leitor mais literário, esse leitor. E por outro lado, a impressão que eu tenho é que o leitor brasileiro que curte muito ficção científica, ao contrário do leitor do horror e da fantasia, ele parece ter despertado menos ainda para a produção nacional. A impressão que eu tenho, eu não tenho nenhum dado científico, é fonte e voz da minha cabeça, tá? Então eu acho que nesse momento a ficção científica brasileira está numa encruzilhada. Então, sei lá, você pega um romance que claramente é ficção científica, né? E você, a não ser que esse autor seja bem do meio, assim, mas se for um autor que mais transita, né, e tal, ele vai ter receio, ou você vai ver assim, aqui há uma proposta especulativa sobre o futuro. Leia-se, ficção científica. Aqui, vislumbres de uma realidade possível. Leia-se, ficção científica. Entende? E eu vejo que muitos autores têm medo, às vezes, assim. Então, tem um autor que eu entrevistei há uns anos atrás, que ele publicou um romance distópico ligado a um debate sobre inteligência artificial. E eu fui entrevistar ele e eu falei, ó, teu romance é ficção científica. E ele quase teve um ataque, assim, falou, não, eu não faço ficção científica. Quase, sei lá, não sei, parecia que eu tava dizendo que ele era, sei lá, filho do Bolsonaro, um negócio ofensivo, assim, né? Então tem essa pegada, sabe, Iris, assim, tá um pouco nessa. É, eu vou fazer o possível, pra chamar o meu livro de ficção científica, porque eu leio ele assim, eu vejo meu livro assim. E vou fazer o possível para minha editora também considerar dessa maneira. Mas eu também entendo que por razões comerciais eles queiram um pouco, né? Enfim. Então, é bom, não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas existe. Mas, bom, tá. Mas deixa eu te dar uma outra dimensão. Isso é uma dimensão que eu tô te falando de mercado editorial. Mercado editorial. Composto por empresas e por um público consumidor, né? No mundo acadêmico, aí eu acho que tem uma abertura.
tem uma ressignificação da ficção científica, tá? No sentido e que acompanha uma ressignificação dos estudos da literatura fantástica, do gótico, da fantasia, do horror, entre outras vertentes. Então eu sinto que há uma abertura das universidades. Eu estou falando mais da letras, vocês estão vindo da comunicação, não sei como é que está na comunicação, mas na letras, né? Você tem uma abertura, mais pesquisas estão sendo feitas sobre isso, e tem uma consciência de que esse debate é um debate que também não é só, no caso das letras, da língua inglesa, dos departamentos de língua inglesa, mas também da América Latina, da literatura brasileira ou de outros campos de estudo. Então claramente tem uma visão menos preconceituosa e a gente está vendo mais pesquisas aparecendo nesse campo, assim, né? Arrasou, você não só respondeu, como respondeu outra pergunta que eu ia Ah, perguntar, academicamente, né? Como é que isso. é isso? E, pô, muito interessante que Sim. tem essa abertura. Dito isso, é muito. Eu vou falar então que é quase um milagre a ficção científica chegar na nossa mão, praticamente, em diversos países, de forma traduzida, enfim. E eu queria perguntar, das ficções científicas, não importa se é um livro, se é um filme, uma série, um anime, que você consumiu durante a sua vida, se você tem uma favorita, e qual foi a maior lição que você tirou dela? Tá, legal. Deixa eu só complementar uma outra coisa que eu acho que você perguntou, que tem a ver com a resposta anterior, que é em relação à recepção do gótico nordestino, né? Aham, sim. Que é o seguinte, A reação do pessoal quando do viu leitor. isso com você. Então, assim, evidente, claro, porque eu botei uma puta etiqueta, né, ali, que é gótico, assim, e ainda tem uma capa preta, né, no livro. Então, claro, é o livro o Gótico Nordestino é um livro predominantemente de horror, né? Mas tem pelo menos 3 contos ali, que são as onças, que tem uma pincelada de alguma coisa de explicação científica, ligada a um vírus, em relação àqueles personagens que viram onças. Tem um conto que é de fato ficção científica mesmo, assim, até com uma certa base de pesquisa que eu fiz, que é o conto Lázaro, que é sobre a Covid mais diretamente, né? Tem um outro conto que é o Firestarter, né? Em que eu falo de tecnologia 7G, falo de drone, mas boto isso tudo no interior da Paraíba. E é muito interessante, esse que era o ponto só, era muito interessante o fato de que as pessoas leram menos nesse viés. Quando elas comentam esses 3 contos, elas sempre olham muito pro horror. Tudo bem, elas estão direcionadas por causa do livro, mas é interessante pensar como talvez também ainda exista um apagamento dessa lente na ficção científica. Era isso que eu queria, né, complementar. E se você puder, Iris, me fazer de novo a pergunta, eu acho que me perdi. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Tá Tô te normal? ouvindo, tô te ouvindo. Beleza, perdão. É, perfeito, muito obrigado por dar esse contexto também. Mas eu ia te perguntar se teve alguma obra de ficção científica que você destaca como sua favorita e que te deu uma lição muito grande de vida, principalmente nesse caminho. Ou uma que você, pelo menos nesse momento, destacaria nessa sua fase da vida agora. Olha, eu vou te dizer, eu vou pegar esse livro aqui, que eu acho que é o meu romance ficção científica favorito, que é o Solaris, né, do Stanislav Lem, né? Eu amo esse livro. Eu adoraria, inclusive, que as editoras trouxessem mais romances dele, né? Eu achei muito bizarro, porque recentemente, uns anos atrás, uns anos recentes, eu acho que foi a Perspectiva, ou foi o EDUSP, trouxe um livro de ensaios do Stanislav Lem, assim. Eu não consigo entender por que trazer ensaios e não trazer outras obras de ficção dele. Mas enfim, então Solaris. Eu acho, se você me perguntasse qual é seu romance de ficção científica favorito, é o Solaris, né? E a lição do Solaris, para mim, primeiro, assim, tem muitas lições. Primeiro, uma das lições é como você fazer uma ficção científica espacial diferente, muito criativa, muito inventiva, né? É, e a ideia do alienígena, que é um planeta ali em Solaris, né? É uma ideia que eu acho que é muito plausível. Se a gente um dia encontrar com seres alienígenas, a comunicação, eu, não- eu tenho baixíssimas esperanças de que vai ser uma comunicação tipo que a gente vê em Star Wars, em Star Trek, ou nos, ou na, no, sei lá, nas narrativas cósmicas da Marvel, assim, que tá todo mundo pega um tradutor, sei lá o quê, ou tem uma língua, um esperanto, né, universal, e as pessoas vão se comunicar. Porque eu tenho a impressão de que os processos evolutivos vão ser tão radicalmente diferentes que a gente não vai, que a comunicação vai ser muito difícil, assim. E o Solaris fala um pouco sobre isso, né?
a subjetividade daquele planeta é tão alienígena, tão alienígena, tão alienígena, que é muito difícil que ele nos alcance e a gente alcance essa subjetividade. Então, de um lado especulativo, imaginativo, eu acho que tem essa lição. Mas, na verdade, é como eu te falei, é um romance que passa no espaço, mas é um romance que foge um pouco dessa coisa da aventura do herói, né, que vai ter que salvar o universo, coisa assim, que eu adoro também, eu acho divertido, mas eu acho que isso aqui é mais instigante no Solaris. Mas, na verdade, o Solaris as lições que eu tenho desse romance são duas, assim. É uma reflexão sobre a memória, que é muito importante, é um tema da literatura como um todo, por excelência, e é uma reflexão muito bonita sobre o luto, sobre quando a gente perde alguém, né? E como lidar com essa perda, né? Então, eu acho que essas são as lições que o Solaris traz para mim e que fazem com que seja a minha ficção científica favorita. A outra ficção científica favorita, para te dar um exemplo de cinema, pra gente. Ah, não vou dar exemplo de cinema, não. Eu vou dar exemplo de videogame, tá? Que é o Mass Effect, né? Em especial o Mass Effect 2, né? Eu acho que fora da literatura, isso é porque eu tô de saco cheio de Star Wars. Eu te responderia Star Wars anos atrás, mas fora da literatura, a minha narrativa audiovisual favorita na ficção científica é Mass Effect. Que aí Mass Effect é uma puta space opera, né? Enfim. Mas em especial o Mass Effect 2 e o Mass Effect 3, menos o 1 e menos o Mass Effect Andromeda, né? Mas aquilo ali é uma coisa muito impressionante, assim, o que eles construíram ali, né? O que a BioWare construiu ali. Então, digamos, eu vou te dar então Solaris, Stanislav Land e Mass Effect, né? São minhas ficções científicas favoritas, assim. Perfeito, perfeito. Mas me perdoa, ainda não joguei Mass Effect. Comprei, Ah, nossa, pô, você vai gostar muito, assim, vai gostar muito. vou jogar. Ele tá no PlayStation ali, só tem que começar a jogar. Aí eu vou passar agora para a parte mais de ciências, então mais por esse caminho, para você falar mais da sua perspectiva como professor, principalmente como pesquisador. Uhum. Aí é mais simples mesmo, eu queria perguntar o que te motivou a, teve alguma obra que fez você querer estudar mais sobre as características do gênero para você querer fazer pesquisa? Porque eu encontrei artigos seus sobre Ray Bradbury, do Philip Isso. K. Dick de anos atrás, mas como foi esse processo de querer pesquisar? E óbvio que você pesquisa muito além da ficção científica, mas como foi isso de você querer pesquisar, né? Acho que Bom, na verdade, as minhas pesquisas, eles no campo da ficção científica, eu considero que elas ainda são muito pequenas, assim, né? Esse artigo que você está citando, que é um artigo que eu escrevi na época do meu mestrado ainda, na universidade, quando eu estava ainda morando no Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz letras na Federal de Pernambuco e fiz meu mestrado na Federal de Pernambuco também. Meu doutorado é que eu fiz no Mackenzie, né? E eu acho que só agora, a gente tá gravando essa conversa, né, em 2025, né? A reportagem deve sair esse ano ainda, né? O podcast, né? Só agora que eu realmente acho que eu vou de maneira mais sistemática trabalhar com ficção científica. Antes de 2025, bom, isso tem a ver um pouco com a minha caminhada acadêmica. É um pouco eu tentando encontrar o meu lugar como professor na universidade e meu lugar como pesquisador. Então eu comecei a sentir que ainda tem um espaço para ocupar sobre a ficção científica, né? E no meu caso, por exemplo, eu estava num evento ontem, né, de uma autora boliviana chamada Liliana Colanzi. Eu não sei se é a pronúncia exatamente, eu posso estar falando o nome dela errado. Eu devia estar até com o livro dela aqui. E ela tem uns contos de ficção científica, né? É, e tem uma outra boliviana chamada Giovanna Rivero, né? Que tem uma antologia, Fresca como Sua Tumba, que tem contos mais de horror e contos de ficção científica também, né? Há uma autora como a Samantha Schweblin, na Argentina, que às vezes escreve horror e às vezes escreve ficção científica. Aliás, Samantha Schweblin tem um dos meus romances contemporâneos favoritos de ficção científica, que é esse aqui, Distância de Resgate, né? É bem legal esse livro, bem legal esse livro. E aí, é, até porque mistura ficção científica, mas tem um negócio meio com magia, é meio misturado, assim, uma coisa muito louca, assim. Então eu comecei a perceber que ao meu redor, né, eu comecei a perceber que eu voltei a me interessar bastante
com o olhar acadêmico na ficção científica. Mas também porque eu tô fazendo, fiz esse ano uma década como professor universitário. E ao longo dos anos eu fui percebendo que os alunos têm interesse nisso, na graduação principalmente. Então eu fui começando a orientar TCCs principalmente sobre esse tema. E eu tô começando a sentir que tá chegando a hora de, talvez de maneira mais sistemática, trabalhar com esse tema, né? E aí eu tinha um projeto de pesquisa sobre isso, mas que eu nunca cheguei a avançar muito, que era mais um projeto de pesquisa para eu acolher os alunos da pós-graduação e da graduação que queriam pesquisar isso. Mas agora eu estou pensando em um novo projeto de pesquisa em que eu estou realmente pensando mais seriamente de forma sistemática, começar a publicar nessa área. Perfeito. Eu ia até perguntar como tá sendo ser. Eu ia perguntar, inclusive, como é o interesse dos alunos. Aparentemente tem uma energia, o pessoal tá querendo pesquisar. Eu ia perguntar como é a sua preparação para essas aulas, então. Como Uhum. tá sendo esse processo? Como que é isso, as referências que você pega? Você falou, por exemplo, agora do livro dessa moça que você foi no evento. Você falou, por exemplo, mistura um pouco de fantasia com ficção científica. Eu lembro de Ursula K. Le Guin, esse processo, sabe? Isso. Então, como que você enxerga aí essa preparação, essas referências? Essa busca de. Existe sim o interesse dos alunos na graduação pela ficção científica, embora eu acho que no Fantástico, que eles realmente amam muito é a fantasia, né? A fantasia é um negócio muito impressionante, sim, né? E dentro da ficção científica, o que eles parecem gostar muito são as distopias, né? As distopias são uma coisa que pega muito, assim. Não sei se é porque ainda é um resto ainda do grande sucesso de Jogos Vorazes, né? Não sei se é isso, assim, que explica de alguma maneira. Então, na verdade, eu ainda tô levantando as referências, né? É uma pesquisa dessa maneira mais sistemática que está ainda em andamento, assim. Então, por exemplo, tem algumas coisas de um autor que sempre falou da ficção científica, embora ele não seja um teórico da ficção científica só, que é o Frederick Jameson, né? Então ele tem um livro sobre utopia na ficção científica, eu estou começando a ler. Os ensaios, aí tem duas autoras da língua inglesa que se tornaram referência para mim, que são a Ursula Le Guin, os ensaios dela sobre ficção científica, e a Margaret Atwood também tem uns ensaios sobre ficção científica, né? Que são, para mim, interessantes. E no Brasil, o Braulio Tavares, né? O Braulio Tavares, embora ele não seja um acadêmico, estrito senso, né? Mas ele é um pesquisador independente da ficção científica. E ele também tem muitas reflexões interessantes sobre isso. E tem um outro que aí faz uma pesquisa mais acadêmica, que é o Roberto Souza Causo, né? Que também é autor de ficção científica. Tem também o Fábio Fernandes, da PUC aqui de São Paulo, né? Que é um baita pesquisador e também autor de ficção científica. Então ainda estou levantando, assim, né? Essas referências. Mas a ideia também é trabalhar, porque meu foco é a América Latina, né? E o Brasil, é trabalhar com referências que não sejam necessariamente do campo específico da ficção científica. Porque eu também, durante muitos anos, eu pesquisei literatura hispano-americana, né? Literatura latino-americana. Então é pegar um pouco também o que tem desse debate no campo dos estudos da América Latina e ver como isso dialoga com esse corpus da ficção científica. Eu vou te trazer uma notícia muito interessante. A gente conversou com o Causo ontem. Ah, que legal, sim, ele é a referência absoluta, né? Absoluta. Sim, Foi muito divertido, assim, foi muito legal, legal. legal. Aí eu queria fazer aqui uma pergunta um pouco mais no sentido, não saindo necessariamente do campo acadêmico, mas para saber sua perspectiva. Eu vi uma entrevista com você de um tempo atrás com a Antofágica, em que você fala que Ah, o sci-fi é uma narrativa que nasce na literatura, mas se expande para várias mídias, que pensa futuros ou realidades possíveis através da ciência e tecnologia. Definição que a gente gostou muito aqui, ótimo. legal. Eu queria perguntar, nesse contexto, você, usando essa definição, você acha que a literatura de ficção científica pode ser um ponto de partida útil para, por exemplo, crianças, estudantes mais jovens se interessarem pela ciência? Nossa, completamente. Totalmente. E na verdade, a ficção científica, ela meio que nasce assim, né? Ela tem, em parte, quando ela se estrutura. Bom, claro, aqui a gente tem uma briga grande, né? O Fla-Flu, né? É de tentar entender quando a ficção científica começa. A minha perspectiva teórica e historiográfica, Iris, é que a ficção científica começa a partir do momento que a literatura começa a dialogar com a ciência e a tecnologia no mundo moderno, tá? E eu tô falando aqui de mundo e de uma ciência moderna e de uma tecnologia moderna. Eu estou usando como recorte final do século XVIII em diante. Então, claro, né, dependendo da historiografia, né, você vai dizer que vai ter ficção científica
no romance grego antigo, né? Você vai dizer que a sátira Menipéia tem uma das narrativas em que a pessoa cria um elemento hidráulico e a pessoa vai para a Lua, né? Você tem também no século XVI, por exemplo, romances utópicos, que na verdade são tratados filosóficos na forma de romance, em que às vezes você vai para um outro planeta, né? Se imagina isso, né? Porque tá aquela moderna astronomia, né? O modo, pelo menos no Ocidente, né? Os modelos de realidade astronômica medievais vão caindo por terra, né? Com perdão do trocadilho, vão caindo por terra. E você tem agora, né? Com novos instrumentos científicos, novas hipóteses científicas, você vai ter uma nova visão do que é o cosmos, né? E muitos autores que escrevem tratados utópicos, eles dialogam com isso, porque para eles é muito interessante de repente imaginar uma nova sociedade, não no mundo europeu daquele momento, né, que eles são europeus ali, no mesmo meu recorte, mas no outro planeta, né? Enfim, ou tem um sonho e você vai para uma outra dimensão e ali é um mundo utópico, né? É, então eu estou consciente disso, mas o meu critério é que realmente a ficção científica, de fato, como a gente conhece, ela é um diálogo da literatura com a modernidade da ciência, né? E aí, para mim, um dos marcos, você já tem alguma coisa ali em alguns contos do Voltaire, né? Como o Micromegar, né? Enfim. Mas o marco, para mim, é o Frankenstein da Mary Shelley, né? Que é muito interessante porque é um marco do romance de ficção científica moderno e do horror, né? E para mim é muito significativo, por quê? Porque na Mary Shelley, no Frankenstein, você tem a troca, né? O Victor Frankenstein, ele vai trocar os livros dele de alquimia medievais por tratados de física e química da ciência do seu tempo, né? E aí essa chave, para mim, define a ficção científica, o nascimento da ficção científica. E aí, e aí vejo então que, por exemplo, embora a ciência seja algo lateral, o debate científico mesmo seja lateral, é muito eloquente que a Mary Shelley, por exemplo, faça esse elogio, quer dizer, um elogio ambíguo, né? Porque ela produz literalmente um monstro, né? Mas é muito interessante que no romance da Mary Shelley você tenha, então, essa afirmação de que, olha, pessoal, aquele conhecimento medieval não faz mais sentido para o século XIX, para esse século que está nascendo, né? O Frankenstein é um romance do começo do século XIX, né? O que está agora fazendo sentido é essa ciência nova, esse novo conhecimento, né? Então, mas não era nem esse o ponto. Eu tô pensando, na verdade, na obra de Júlio Verne. Há uma dimensão pedagógica na obra do Júlio Verne, muito claramente. Então, desde o seu nascimento, a ficção científica ela tem essa dimensão de te convidar a conhecer a ciência, ou de te convidar a olhar de maneira científica a experiência social de estar no mundo. Então, esse é o ponto. Então, sim, eu acho que a ficção científica ela pode ser um convite para que leitores em formação se aproximem da ciência, com a ressalva de que eu não gosto da ideia da ficção científica se justificar por um papel pedagógico, né? Ela tem que ser imaginativa, ela tem que ser criativa, ela tem que ser divertida ou perturbadora. E, de maneira secundária, ela pode te ensinar alguma coisa sobre a ciência, pode te ensinar a ler o mundo de maneira em um diálogo mais estrito com a ciência. Então, é um pouco nesse sentido. E aí tem uma outra dimensão. Não só a ficção científica, ela aprende, ela te ensina, que aí acho que essa outra dimensão eu acho até melhor, acho até mais interessante. Não só a ficção científica, ela vai te convidar a conhecer a ciência, ela pode ter um conjunto de conhecimentos que aí depois, com o passar dos anos, vão ficar meio datados mesmo, né? E pode ensinar a criança naquele momento, o que tem de ciência naquele momento. Mas eu acho que mais importante do que isso é quando a ficção científica ensina o jovem leitor a ler a própria ciência de maneira crítica. Ou seja, a ler o próprio desenvolvimento tecnológico de maneira crítica. Ou seja, eu acho que mais até do que ensinar, a ficção científica, ciência em si, a ficção científica ela tem um papel de convidar o leitor jovem, por exemplo, a ler de maneira a um debate ético sobre a ciência. Aí é um ponto legal. Aí é um ponto muito legal e que também está no seu nascimento. Tá ali na Mary Shelley, tá no H.G. Wells, né? Tá no Poe, tá no Júlio Verne, em menor sentido, mas tá também, né? Então é um pouco por aí que eu vejo, assim. Perfeito. Eu achei interessante que você falou esse conceito de, por exemplo, a ciência envelhecer. Por exemplo, Frankenstein fala de Darwin, mas não é do Darwin que a gente conhece, é do avô dele, né? Tem todo esse negócio de Exa contexto exa que fala do exatamente, avô dele. exatamente, né? E aí a ciência que a Mary Shelley usa ali, né?
do galvanismo, né? Do galvanismo, né? A ciência da eletricidade ali está completamente ultrapassada, mas é a ciência que faz sentido naquele momento, assim. Ou, por exemplo, eu estou fazendo, eu tô fazendo eu estou começando a ler uma antologia do Poe, do Edgar Allan Poe, focada nos escritos dele sobre ciência, né? E, por exemplo, ele acreditava muito na hipnose. Não só ele, mas outros autores daquele momento. Na hipnose como uma ciência que ia produzir resultados muito significativos, né? O próprio Freud trabalhou muito com a hipnose, né? Durante um tempo, antes dele desenvolver de fato a psicanálise, enfim. Porque o Freud acreditava que a hipnose seria uma ferramenta perfeita para o acesso ao inconsciente. Depois ele repensa isso e é o discurso do paciente no divã que vai produzir esse acesso, né, ao inconsciente, né, o discurso mesmo, né, sem ser hipnotizado. Então, claro, há um envelhecimento da ciência. A ficção científica, ela tem esse drama, assim, né, que a ciência no qual ela se baseia vai envelhecer, a tecnologia vai envelhecer, né, mas as grandes questões não, né. Enfim. Perfeito. A minha próxima pergunta era sobre essas liberdades criativas das obras, então você já respondeu nesse sentido. Elas continuam relevantes, porque esse Continuam caráter relevantes. universal, né? A não ser quando um escritor escreve uma ficção científica que é só mesmo especular sobre a ciência daquele momento, daquele ano, aí e não tem esse debate ético, não tem uma construção mais complexa de personagens, dos dramas humanos, dos dramas sociais que aquela ciência pode trazer para aquele mundo. Aí, nesse caso, eu acho que aí perde muito interesse. Assim, eu acho que aí é essa narrativa que fica muito na superfície da pura especulação daquela ciência daquele momento. Eu acho que ali, esquecendo dos outros elementos, aí eu acho que ela envelhece e não por acaso esse tipo de ficção científica é interessante, claro, obviamente, mas é mais difícil de ler, né? Porque ela se baseia só numa única camada e é uma camada que fatalmente vai sofrer um processo entrópico do desenvolvimento histórico, né? Muito bom. As revistas pulp de antigamente tinham seu charme, mas às vezes Exato, pode envelhecer. exato, né? Exato. Eu tô E, pensando muito na literatura pulp mesmo, assim, né? uhum. E eu ia perguntar também, essa aqui é mais uma provocação, assim, para você pensar. Na sua visão, é mais difícil trazer a ficção científica para a ciência real ou a ciência real para a ficção científica? Então, pegar a ciência real e fazer esse hard sci-fi, o que que você acha mais difícil, assim? Com certeza a segunda opção. Por que eu tô dizendo isso? Eu vi ontem, ou foi essa semana, uma entrevista sobre inteligência artificial, porque aí teve o negócio agora do estúdio Ghibli, né? O filtro, todo mundo agora com cara de anime, né? Do Miyazaki e tal. E alguém tava falando muito, eu não lembro quem é que tava falando sobre. Eu vi no, não sei se foi alguma coisa no Instagram, assim, né? Falando o quanto a ficção científica alimenta a imaginação daquelas pessoas que desenvolvem ciência e tecnologia. Então eu acho é mais fácil. A impressão que eu tenho é muito essa. É mais fácil que a ficção científica ela influencia a ciência e o desenvolvimento de tecnologias. E é muito mais difícil, em especial se você está querendo falar do hard sci-fi, é muito mais difícil incorporar de maneira convincente esse instrumental científico aprofundado dentro de uma narrativa, assim, né? Então eu acho que para mim é muito mais a segunda opção. Muito bom, esse sentido de incentivo, faz sentido. É, Aí a gente já tá se encaminhando para o final, tá, Cristiano? Então, legal, tá bom. ok, tá? Aí isso aqui é outra pergunta que a gente quis fazer uma situação hipotética. É que a gente não sabia que você estava escrevendo um livro de ficção científica, Ah, então acho que. Mas você vai entender, lógico. Se você tivesse que pesquisar um subgênero de sci-fi, como pesquisador, assim, como cyberpunk, afrofuturismo, steampunk, que você comentou agora há pouco, como a Bolsa FAPESP infinita. Qual a Bolsa Fapesp Infinita já é infinita? um conto de ficção científica. Já é um conto de ficção científica, né. Mas o que você ensinaria para as pessoas, qual seria o subgênero de sci-fi que você ia escolher? Que você ia tentar encontrar? Que você ia mostrar para o mundo? Cara, deixa eu pensar aqui. Nossa, caramba, é porque eu tô pensando aqui, porque já que é uma bolsa Fapesp infinita, tem que aproveitar, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Como diz Vinícius de Moraes, mas sobre um outro tema da ficção científica que é o casamento, né? É, então, cara, eu acho que seria.
não um subgênero da ficção científica, mas toda ficção científica que tivesse um debate sobre biologia. Seja uma biologia animal, uma biologia vegetal. Eu não posso falar muito sobre meu romance, até porque eu não tenho 100% de certeza que ele vai ser publicado mesmo. Mas tem uma coisa sobre fungos no meu romance, né? Então, como eu te falei mais cedo, né, na nossa conversa, dentro da ficção científica, dentro da ciência, a ciência que eu tento dialogar melhor é a biologia, até porque é a única que talvez eu consiga entender um pouco melhor, assim, né? Mas também eu tenho uma quedinha muito grande pelo cyberpunk, assim, uma coisa que me fascina muito. Eu acho o cyberpunk muito interessante, né? Então acho que seria muito uma ficção científica, primeiro, sobre biologia de modo geral, mas se você quiser pegar uma subvertente definida, teoricamente, seria o cyberpunk. Aí minha última pergunta pra gente fechar mesmo, e desde já também já agradeço a sua contribuição, é qual que você acha que é o legado do gótico nordestino para leitores de sci-fi e terror Poxa, brasileiros? cara, essa tua pergunta ela é muito perigosa, porque ela vai direto na vaidade do escritor, né? É, aham. A vaidade do Aí eu escritor. quero saber. Então, assim, eu acho que o legado do gótico nordestino, eu acho que quem pode dizer isso é quem tá lendo o livro, quem comenta o livro tem muitas resenhas, tem muitas avaliações em sites X e Y. Tá rolando muita pesquisa acadêmica sobre o gótico nordestino, né? Eu tenho notícia do TCC, artigos sobre contos, mestrado e doutorado começando a ser escrito sobre o meu livro, né? Eu acho o seguinte, tentando, com risco de soar cabotino, mas eu acho que não. Primeiro, assim, eu acho que o meu livro, ele não inventou a roda, assim, né? Porque, por ele ter saído pela Companhia das Letras, né? E pelo título, que é uma editora muito grande, a maior editora do Brasil e tal, uma das três maiores, e pelo título que pro leitor brasileiro é um título muito midiático, né? Gótico nordestino, principalmente pro leitor do sul-sudeste do país, é, para muita gente ficou a impressão de que, nossa, finalmente alguém fez um livro de terror brasileiro, assim, né? Um livro de terror com elementos de sci-fi brasileiro, o que não é verdade, né? Há toda uma tradição de décadas que remete ao século XIX, inclusive, de ficção científica brasileira e de horror brasileiro, né? Existe todo um mundo da literatura independente, né, de pequenas editoras, de autopublicação, de autores de horror, né? Então, e de ficção científica. Então meu livro, mas eu acho que a repercussão do meu livro em muitos meios ajudou a abrir um caminho para voltar a falar disso num contexto mais mainstream, sabe? Então eu acho que o livro ele pode ter contribuído para que houvesse um olhar de novo para essa produção que está no independente, né? Ou que está nas editoras grandes também, mas que de repente ficou mais invisível. E tem uma coisa que eu me orgulho muito, é um livro que, para alguns colegas meus que são escritores também, para algumas colegas minhas que são escritoras também, foi um livro que fez com que as pessoas dissessem assim. Teve a mesma coisa que. Lembra que eu te falei, eu li o Ted Chiang e falei, porra, eu posso fazer isso? Dá pra fazer sci-fi assim, né? Porque fazia muito tempo que eu não lia sci-fi na literatura, né? Tava com. E eu tive depoimentos de mais de uma pessoa dizendo assim, pô, Cristiano, o teu livro me fez sentir que eu tô autorizada a de repente fazer um conto de terror, né? Meu teu livro me fez pensar que de repente eu tô autorizado na literatura brasileira pensar algo que tá na ficção científica, no horror. Então o que eu consigo enxergar do legado por enquanto é um pouco esse, assim, né? É que algumas pessoas, vendo a repercussão do livro, se animaram a também pensar coisas delas próprias dentro da literatura fantástica. Perfeito. É bom saber porque, de fato, daqui 10 anos a gente vai ver de outra forma, a gente vai ver os resultados dessas várias pesquisas, mas é mais para ter esse registro do que você tá vendo O agora. que eu tô vendo é isso, assim, é o que eu consigo ver. Cristiano, se você estiver nos ouvindo, agradecemos muito por toda a sua disposição e empolgação para conversar conosco. Muito obrigada por ter separado um tempo para conversar conosco mesmo dias antes da sua viagem a Paris lá em abril. Desejamos todo o sucesso na sua escrita e torcemos para que o Sci-Fi continue a inspirar suas futuras obras. E para você, ouvinte, obrigado por escutar até aqui.
Esperamos que tenha gostado e fique antenado para o que está por vir aqui na Lore Científica. Até a próxima e vida longa e próspera.